Irmãos, bom dia, graça e paz. Que alegria encontrá-los aqui nessa manhã, que o bom Deus abençoe você e prospere o seu caminho. Nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexões intitulada Pela Fé. E eu quero convidá-los para a leitura de Hebreus, capítulo 11, verso 28. Abra sua Bíblia comigo, no Novo Testamento, Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Nós leremos juntos o verso 28. Vamos lá juntos? Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Eterno, implorando a sua graça e assistência. Pai Celestial, nós nos apresentamos ao Senhor nessa manhã para implorar graça, para implorar socorro, para implorar capacitação, a fim de que possamos ouvi-lo, a fim de que o Senhor fale conosco. Eu preciso do Senhor para pregar a Tua palavra. E nós precisamos de Ti para entendê-la. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome toda a glória. Nós recorremos ao Senhor a fim de sermos edificados nessa manhã, a fim de sermos alimentados nessa manhã, a fim de sermos supridos. O Senhor conhece as nossas necessidades físicas e emocionais. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas dificuldades materiais e aquelas do coração também. E nós recorremos a Ti, ó Deus. Nós imploramos a Tua graça nessa manhã. E especialmente, rogamos a dádiva da iluminação do Teu Espírito, a fim de compreendermos a Tua palavra. É a nossa prece. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Fé, para o autor da epístola endereçada aos Hebreus, é a certeza de coisas que se esperam, é convicção de realidades que são invisíveis aos olhos. O autor de Hebreus colecionou no capítulo 11 diversas histórias que inspiram a gente, que motivam a gente, que nos ensinam a prosseguirmos com fé. Essas histórias reunidas aqui tratam sobre vitórias, sobre sacrifícios, sobre abnegações que aconteceram por causa da fé. Depois de fazer considerações sobre gente muito antiga, o autor fala sobre a fé de Abel, Enoque, Noé. Ele trata sobre a fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Depois de fazer comentários sobre a fé de José, o autor da epístola aos Hebreus passa a discorrer sobre a vida de fé de Moisés. E ele faz referências acerca de acontecimentos específicos da vida desse importante personagem do Antigo Testamento, nos quais a sua fé triunfou. Nós encontramos no verso 23 a afirmação de que pela fé Moisés foi ocultado por seus pais. Avançando mais um pouco no verso 24, lemos que pela fé Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. No verso 27, lemos que pela fé Moisés abandonou o Egito. E agora no verso 28, lemos que pela fé Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. A última referência à fé de Moisés será feita no verso 29. O autor vai nos lembrar de que pela fé Moisés e os demais israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Essas coisas extraordinárias, essas coisas excepcionais, essas coisas fantásticas
e que nos encantam aconteceram não por mérito de Moisés, mas pela fé, por conta da bênção do Senhor sobre a sua vida. Ao selecionar momentos de fé da vida de Moisés, o autor destacou a instituição da festa da Páscoa. Gente, a tarefa de Moisés em liderar um povo, a tarefa de Moisés de instruir o povo acerca de como celebrar a festa e acerca do êxodo que aconteceria posteriormente, foi um ato de grande fé. Tudo isso aconteceu por conta da bênção do Senhor sobre a vida desse servo dele. Esse verso registra bênçãos decorrentes da fé. E é sobre esse tema tão adequado e pertinente que eu quero conversar, que eu quero meditar com vocês na manhã desse dia. Bênçãos decorrentes da fé. A primeira bênção que vem da fé é a bênção da obediência. Me recordei aqui da afirmação do teólogo alemão: só o que crê é obediente, e só o obediente é que crê. Há uma relação entre obediência e fé. Após sair da presença de Faraó, Moisés voltou e se apresentou aos israelitas a fim de instruí-los para a saída do Egito. Antes do êxodo, o povo deveria celebrar a Páscoa. Eles deveriam assar um cordeiro e deveriam ainda aspergir o sangue daquele cordeiro que foi drenado anteriormente sobre os umbrais da porta de suas casas. Deus deu instruções muito específicas. Deus deu instruções muito cuidadosas para a celebração dessa festa, para a celebração desse ritual. E nós encontramos essas orientações no capítulo 12 do livro de Êxodo. Nós lemos no verso 3 o seguinte: aos 10 deste mês, mês de Nissan, aproximadamente março e abril, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Primeira instrução. Segunda instrução, verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Terceira instrução, todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no período vespertino, no crepúsculo da tarde, verso 6. Outra recomendação, verso 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, verso 7. Verso 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Veio mais instrução: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Verso 11, o povo deveria estar preparado para partir, o povo deveria estar preparado para prosseguir, o povo deveria estar preparado para virar a página, para iniciar um novo ciclo, para romper com o passado e iniciar no presente o futuro que Deus prometeu para eles. Era hora de mudar. Um dos problemas dessa passagem, um dos problemas dessa história, é que nós estamos muito habituados, muito familiarizados com essa narrativa. Você e eu precisamos nos colocar no lugar daquela gente que ouviu Moisés pela primeira vez. Tente imaginar-se ouvindo aquelas instruções. Tudo era novo. O povo nunca tinha saído do Egito. Essa história de êxodo, ninguém sabia nada sobre isso. Nunca tinham cozinhado, assado o cordeiro desse jeito. Nunca recolheram sangue numa vasilha para passar nos batentes das portas. Tudo era novidade, tudo era confuso, tudo era desafiador. Já passou por um momento assim na sua vida? Tudo só novidade, tudo só desafio, tudo dá medo. Imagine como foi ouvir o discurso de Moisés naquele dia. Eu imagino que Moisés se apresentou e disse: olha gente, bom dia,
Vocês estão bem? Espero que sim. Prestem atenção. Cada família deverá sacrificar um cordeiro, matar um cordeiro. Vocês deverão drenar o sangue e recolher numa vasilha. E olha, não se esqueçam do raminho de hisopo, porque vocês vão usá-lo para aspergir o sangue nos umbrais da porta. Vocês entenderam? Penso que foi mais ou menos o seguinte. Penso que foi mais ou menos isso que aconteceu. Pare e pense um momento sobre essas instruções. Que lógica tinha em tudo aquilo? Que lógica tem em assar um cordeiro e depois comê-lo, segurando um cajado na mão e com pressa? Que lógica tem fazer tudo aquilo com o sangue do cordeiro? Nenhuma. Não tem lógica. Não havia poder no sangue de um cordeiro morto, entretanto, em sua sabedoria absolutamente insondável, Deus preparou um plano que só precisava de uma coisa para dar certo. Em sua sabedoria insondável, Deus preparou um plano que só precisava de uma coisa para ser eficaz, para ser efetivo, para dar certo, para ter sucesso. A única coisa que precisava acontecer ali, o único expediente necessário era a obediência. Se o povo obedecesse, tudo daria certo, apesar da ilógica daquela situação. Os hebreus ouviram e eles obedeceram a cada palavra de Moisés. Como resultado, experimentaram um grande livramento. Faraó não quis obedecer. Ele endureceu o coração. Dessa forma, expôs-se ao perigo e expôs também o seu povo ao juízo de Deus. Os hebreus fizeram história, enquanto Faraó virou história apenas. Nossa maior dificuldade enquanto crentes, enquanto homens e mulheres de Deus, não está na esfera do acesso à vontade de Deus. Não está na esfera da compreensão da vontade de Deus, mas na esfera de obedecer ao Deus dessa vontade. Repito para reforçar. Nossa maior dificuldade não está na esfera da compreensão da vontade de Deus, mas na disposição em obedecer ao Deus dessa vontade. Nosso maior problema não é não sabermos a vontade de Deus para nós, mas sabermos e não obedecermos. Todo crente sabe que odiar é errado, mas tem crente que insiste em não perdoar seus ofensores. Todos nós sabemos que devemos ser generosos e auxiliarmos outros em suas dificuldades, mas muitas vezes endurecemos o coração e não auxiliamos. O problema não é saber a vontade de Deus, o problema é saber e não observar. A clara verdade de Deus é constantemente posta diante de nós, por meio da Escritura Sagrada. Contudo, insistimos na nossa vontade. A vontade de Deus, meus irmãos, como afirmou um teólogo chamado Karl Barth, não é uma continuação corrigida ou aperfeiçoada da nossa. A vontade de Deus apresenta-se para nós como completamente outra. Às vezes a gente imagina incorretamente que a vontade de Deus é uma extensão da nossa, aperfeiçoada, melhorada, mais sofisticada. Não. A vontade de Deus apresenta-se para a gente como completamente outra. O que eu sei sobre essa vontade de Deus? Muito e pouco, concomitantemente. Sei muito sobre a vontade de Deus porque a Bíblia declara que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas ao mesmo tempo, eu não sei nada sobre essa vontade, uma vez que eu não imagino o que Deus vai fazer em minha vida e através de mim para promover a sua glória. Eu não tenho controle sobre a minha vida.
eu quero lembrá-lo, meu irmão e minha irmã, que você não tem mais vontade própria. A partir do momento que você confessa a Jesus Cristo como seu Senhor, você não tem mais vontade. Nós oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, não é? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A partir do momento que eu peço para que Deus faça a vontade dEle, eu estou pedindo para que a vontade dEle seja feita e a vontade de Satanás seja desfeita. Eu estou pedindo para que a vontade dEle seja feita e não a minha. Uma das bênçãos da fé é a obediência. A segunda bênção decorrente da fé é a bênção da salvação. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Depois das 9 pragas que destruíram o Egito, o coração de Faraó ainda estava endurecido. Porém, a morte dos primogênitos, a 10ª e última praga, será definitiva no processo de libertação de Israel da opressão egípcia. Antes de saírem do Egito, os israelitas tiveram de sacrificar um cordeiro, colocar um pouco do sangue nos umbrais, na verga das portas, uma vez que naquela noite o anjo de Deus, denominado pelo autor de Hebreus de o exterminador, passaria pelo Egito e tomaria a vida de todo o primogênito dos homens e dos animais. Porém, a casa que tivesse marcada com o sangue seria poupada. Moisés ouviu atentamente as instruções da parte do Senhor. Moisés reproduziu fielmente as instruções que havia recebido por parte do Senhor. Imagine se Moisés tivesse negligenciado alguma coisa. Imagine se alguma recomendação não fosse dada. Imagina se Moisés tivesse interpretado as orientações de Deus e chegasse à seguinte conclusão: essa história de sangue, isso daí é passado, eu vou omitir isso. O povo teria sido prejudicado. Então, a bênção de Deus na vida daquela gente passa pela fidelidade de Moisés. E o povo ouviu atentamente a Moisés e obedeceu a tudo quanto recebeu dele. E o texto de Êxodo 12, 29 diz para a gente o seguinte: à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Naquela noite, ninguém dormiu no Egito. A Bíblia declara que houve grande clamor, gritos de desespero, choro, lamento, uma vez que a vida dos primogênitos foi ceifada. O que aconteceu com os israelitas? Enquanto os egípcios choravam, os israelitas estavam de pé, comendo cordeiro assado com ervas amargas, com um cajado na mão. E eu consigo imaginar os pais com lágrimas nos olhos, olhando para seus primogênitos e os abraçando e dizendo: graças a Deus, você foi poupado. Nós fomos poupados, o nosso povo foi poupado. E isso aconteceu por conta da obediência e por conta da salvação oferecida por meio do Senhor. Os hebreus estavam familiarizados com sacrifícios de animais, porém, sabiam que o sangue de um animal não teria condições de oferecer proteção contra a morte. Enfim, eram os olhos da fé, que viam outro sacrifício, um maior, um que é necessário, por causa do pecado que habita em nós. Os primeiros destinatários da Epístola aos Hebreus compreenderam bem que foram salvos da mesma maneira que Moisés e o povo de Israel. Eles foram salvos pelo sangue.
Não o sangue de um cordeiro qualquer, mas o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que aconteceu no Egito aponta para o que aconteceu no Gólgota. O que aconteceu no Egito aponta para aquilo que aconteceu na cruz de nosso Senhor Jesus. A fé, meus irmãos, reconhece o livramento. Os primogênitos hebreus não foram salvos por serem melhores que os egípcios, eles foram salvos por causa do sangue. E é assim que acontece. Somos salvos não por sermos melhores, mas por conta do sangue de Jesus, que pode remover qualquer sujeira moral e espiritual. Assim como se exigia que o cordeiro da Páscoa fosse perfeito e sem mácula, e que seu sacrifício fosse o momento do povo sair da escravidão para a liberdade, assim é o cumprimento de tudo que foi simbolizado nesse evento. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5, e seu sangue redentor é como de cordeiro sem defeito e sem mácula. E por meio de sua morte ele destruiu o poder do diabo, nosso faraó espiritual, libertando-nos dessa forma da escravidão de toda uma vida. Pela fé, Moisés fez tudo isso. Pela fé, tudo isso aconteceu. Pela fé o povo obedeceu e pela fé experimentaram salvação. John Knox, o chamado patriarca do presbiterianismo na Escócia, afirmou certa vez o seguinte: o Deus eterno está de um lado e todos os homens naturais que descendem de Adão estão do outro. A justiça infinita de Deus é tão ofendida pelas transgressões de todos os homens que de modo algum se pode alcançar a reconciliação, a não ser que se encontre alguém capaz de fazer plena reparação pelas ofensas cometidas. Entre os filhos dos homens nenhum foi considerado capaz, pois todos foram tidos por criminosos na queda de um somente. Somos todos pecadores. No entanto, Deus não nos abandonou. Deus veio a nós em Cristo. Em Cristo há reconciliação com o Senhor. Jesus viveu e morreu por nós, para nossa reconciliação com o Deus eterno. Na cruz, o próprio Deus em Cristo recebeu o julgamento que merecíamos, a fim de nos dar o perdão que não merecíamos. Há grandes bênçãos decorrentes da fé. A bênção da obediência e a bênção da salvação. Que o bom Deus abençoe você e a sua família, essa nossa igreja. Que o bom Deus derrame graça sobre o seu povo, para a glória do seu nome. Amém.